Olá pessoas, meu nome é Luciano Ludovico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Então, vamos olhar aqui a questão das mulheres, certo? E aqui dos homens. Então, nas mulheres, o que a gente tem? Nas mulheres, a gente tem, então, a gente teve 32 mil casos lá de internação por AVC, e entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Então, entre os homens foram 28 mil internações. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homem por AVC ocorra na mesma proporção. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se isso vai ocorrer na mesma proporção, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o quanto esses 8 mil representam em termos de porcentagem, em relação a esses 32 mil casos de AVC entre as mulheres. Ou seja, a proporção que a gente vai ver vai ser o seguinte: olha, se os dois têm a mesma proporção, em termos de porcentagem, o que aumentou de mulheres vai ser aquilo que em termos de porcentagem vai aumentar para os homens, entendem? Então a questão aqui não é simplesmente uma questão se é na mesma proporção, aumentou 8 mil para homens e 8 mil para mulheres. Não, se é na mesma proporção é que a porcentagem de aumento das mulheres vai ser a mesma porcentagem de aumento dos homens. Dito isso, vamos continuar só para ver o que ele está pedindo. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia ao que a gente tem que analisar aqui, certo? Então, o que acontece? O que a gente tem aqui é que essas 32 mil mulheres seria o quê? Seria o valor que a gente vai dizer que é 100%, né? Que seria o valor, o valor atual, digamos assim. O que acontece? Ele fala que nos próximos 5 anos vai haver um acréscimo de 8 mil internações de mulheres. O que a gente tem que ver é o quanto esses 8 mil representam, então, desses 100%, para a gente ver qual é o acréscimo que houve aqui no número de casos de AVC de mulheres em termos de porcentagem, para a gente depois jogar lá para os homens. O que acontece? Vou multiplicar em cruz aqui, isso aqui vai ficar 32 mil vezes x igual a 8 mil vezes 100. Isso aqui eu vou agora jogar para o outro lado. Isso aqui, esse 32 mil, isso vai ficar 8 mil vezes 100, só fazendo continhas aqui. Isso aqui fica 32 mil. Então, esse zero eu posso cortar com esse zero aqui, e esse zero eu posso cortar então com esse zero. Eu fico o quê? 800 dividido por 32, que o resultado desse cara aqui então vai ficar 25. Vai ficar 25, que isso aqui então representaria então 25% dos... Então o que a gente tem aqui é que esses 8 mil representaria então um aumento de 25% para o caso das mulheres. Então aqui o que acontece? Então, se esses 8 mil seria 25%, a gente tem que... Isso aqui então vai ser... Como a gente está analisando em termos de proporção, a gente tem que ver agora o que esses 25% representa do caso dos homens. Então o que a gente vai fazer? Bom, 28 mil seria os casos atuais ali dos homens, e isso aqui seria o quê? Seria então 100%. O que eu vou analisar? Para saber o número de casos que a gente teria daqui a 5 anos com esse aumento de 25%, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui não vai ser só calcular o 25%, eu vou calcular 125%, ou seja, esse valor de homens que eu vou ter nos próximos 5 anos vai ser 100% mais 25%, ou seja, seria aquilo que passa de 100%. Isso aqui representa o quê? Um aumento. Então, esse aumento de 25% que eu vou ter, o que ele me fala que é a mesma proporção das mulheres, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ou seja, seria o 100% que eu já tenho mais 25%. Ou seja, esse valor X aqui vai corresponder então ao número de homens que vão ser internados nos próximos 5 anos com AVC. Então vamos calcular esse cara. A gente fazendo isso aqui em regra de 3, isso aqui vai ficar 100 vezes x, né? 100 vezes x igual a 28 mil vezes 125, certo? Então eu vou passar agora aquele 100 lá para o outro lado,
28 mil vezes 125, isso aqui dividido por 100, aí eu consigo então cortar esse zero com esse zero e eu fico com uma multiplicação então de 280 vezes 125. A gente fica então com 35 mil, ou seja, esse 35 mil vai ser então o valor, o número de homens que vão ser internados por AVC, e isso corresponde à letra D.